Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos e minhas queridas. Aqui quem fala é o Erison. E hoje irei ler para vocês o livro O Príncipe dos Canalhas, de Loretta Chase. Vamos então ao prólogo. Na primavera de 1792, Dominic Edward Guy de At Ballister, terceiro Marquês de Dine, Conde de Blackmoor, Visconde de Lascelles, Barão de Ballister e Lascelles, perdeu esposa e 4 filhos para o tifo. Em obediência às ordens do pai, Lord Dane aprendeu a respeitar a esposa que lhe deu 3 belos garotos e uma linda menininha. Ele os amava o máximo que podia. Mesmo assim, não era muito, de acordo com os padrões da época. Não fazia parte da natureza de Lord Dane amar alguém. Dedicava seus sentimentos às suas terras, principalmente At Court, o lugar que pertencia à família desde tempos ancestrais em Devon. Sua propriedade era sua amante. Tratava-se de uma amante cara, e ele não era o mais rico dos homens. No, God! No, God, please, no! 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 Portanto, na idade avançada de 42 anos, Lord Dane viu-se obrigado a casar-se novamente, para satisfazer as exigências da amante e desposar alguns barris de dinheiro. Já avisei que vai dar merda isso. No final de 1793, ele conheceu, cortejou e casou-se com Lúcia Usignuolo, a filha de 17 anos de um nobre florentino. A sociedade ficou chocada. A linhagem dos Ballisters remontava à época dos saxões. 7 séculos antes, um deles havia se casado com uma dama normanda e recebera o título de Barão de William I como recompensa. É mesmo? É! Foda-se! Desde então, nunca mais um Ballister se casou com uma estrangeira. A sociedade concluiu que a mente do Marquês de Dine estava transtornada pelo... Poucos meses depois, ele mesmo começou a desconfiar de que realmente havia perdido a razão por algum motivo. Tinha se casado, imaginava, com uma bela garota de cabelos negros que o adorava e concordava com cada palavra que ele proferia. Entretanto, descobriu que se tratava de um vulcão adormecido. Quando ela entrou em erupção. Lúcia era uma garota mimada, orgulhosa, impetuosa e temperamental, extravagante e imprudente. Falava muito e alto demais, e ainda zombava das suas ordens. E o pior era que seu comportamento desinibido na cama o deixava horrorizado. Quando a esposa engravidou, ele parou de fazer sexo com ela e começou a rezar fervorosamente por um filho varão
a fim de que não tivesse que experimentar aquilo outra vez. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Em maio de 1795, a providência divina atendeu às suas preces. Entretanto, Lord Dane começou a suspeitar de que seu pedido tivesse sido atendido pelo próprio Satanás. Seu herdeiro era uma coisa verde e enrugada, com grandes olhos negros, braços e pernas desproporcionais, e um nariz grosseiro e exagerado. E chorava a plenos pulmões, sem parar. No, God! No, God, please, no! 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 Ele o faria. Mas não podia, pois na nádega esquerda da criança se encontrava a mesma mancha escura de nascença, cujo formato de balestra adornava a própria anatomia de Lord Dane. Todas as gerações de Ballisters exibiam a mesma marca. Incapaz de negar que o monstrinho era seu, o Marquês concluiu que aquilo só podia ser a consequência inevitável de atos conjugais lascivos e antinaturais. Pra que agredir? Não tem necessidade disso. Em seus momentos mais sombrios, ele acreditava que sua jovem esposa era a dama de companhia de Satanás e o garoto, a cria do diabo. Lord Dane nunca mais voltou à cama dela. O garoto foi batizado como Sebastian Leslie Guy de Ballister e, de acordo com a tradição, recebeu o segundo maior título do pai, Conde de Blackmoor. O título era bastante adequado. Diziam alguns a boca pequena, pois a criança herdara as feições morenas, os olhos de obsidiana e os cabelos negros da mãe. Também ostentava o nariz dos Usignuolos, uma nobre trompa florentina criticada por uma infinidade de ancestrais maternos. O nariz ficava melhor no rosto dos homens adultos da família, cuja compleição era de escala monumental. Em um bebê desajeitadamente desproporcional, aquela característica se transformava num monstruoso bico. O Fergus fez. Ah, nossa, isso tá com cheiro de ogro grande! Infelizmente, ele também herdara a sensibilidade aguçada dos Usignuolos. Aos 7 anos, já tinha a noção exata de que havia algo de errado com ele. Sua mãe lhe comprara diversos livros ilustrados, todos muito bonitos. Nenhuma das pessoas retratadas se parecia com ele, exceto por um diabinho corcunda de nariz encurvado que se empoleirava no ombro do pequeno Tommy e o convencia a fazer maldades. Embora nunca tivesse percebido um diabinho sobre seu ombro, nem ouvido qualquer sussurro, Sebastian sabia que devia ser amaldiçoado, já que sempre estava sendo repreendido ou açoitado. Ele preferia as surras que o tutor lhe aplicava. As reprimendas do pai faziam-no sentir calor e frio ao mesmo tempo. E parecia que seu estômago se enchia de pássaros, todos batendo as asas e tentando fugir.
Então suas pernas começavam a tremer. Mas ele não ousava chorar, porque não era mais um bebê, e a atitude apenas deixava o pai mais furioso. Uma expressão tomava-lhe o rosto, o que era ainda pior do que as palavras de repreensão. Nos livros ilustrados, os pais sorriam para os filhos e os abraçavam e os beijavam. Às vezes, sua mãe fazia isso, quando estava de bom humor. Mas o mesmo não acontecia com o pai. Ele nunca conversava ou brincava com Sebastian. Nunca colocava o garoto sobre os ombros e o levava para passear. Ou mesmo colocava em seu colo quando saía para cavalgar. O garoto montava o próprio pônei. E foi Phelps, um dos cavalariços, quem o ensinou a montar. Sebastian sabia que não podia perguntar à mãe o que havia de errado com ele e como remediar a situação. Aprendera a não falar muito, exceto quando dizia que a amava e que ela era a mãe mais bonita do mundo, pois quase todo o resto a deixava irritada. Certo dia, quando estava indo a Dartmouth, a mãe perguntou o que Sebastian queria que ela lhe trouxesse. Ele pediu um irmãozinho com quem pudesse brincar. Desse povo todo reunido aqui. Uma perda de tempo. Perda de tempo? Não vai mudar nada. Não. Tá certo. Então, eles começavam a brigar. E isso era pior até mesmo do que o choro da mãe e o olhar mais furioso do pai. Sebastian não queria causar nenhum problema. Não queria que a mãe dissesse aqueles palavrões, porque Deus poderia ficar irritado e ela acabaria morrendo e indo para o inferno. E, se isso acontecesse, ninguém mais o abraçaria nem beijaria. Assim, não havia a quem Sebastian pudesse perguntar o que estava errado e o que fazer, exceto o Pai Divino. Mas ele nunca respondia. Então, um dia, quando o garoto tinha 8 anos, sua mãe saiu com a dama de companhia e não retornou. Seu pai tinha ido a Londres e os empregados disseram a Sebastian que ela decidira ir até lá também. Mas o pai não demorou a voltar e a mãe não chegara com ele. Sebastian foi chamado ao escritório. Seu pai, com uma expressão muito sombria, estava sentado atrás de uma imensa mesa, com a Bíblia aberta diante de si. Ordenou que ele se sentasse. Tremendo, o garoto obedeceu. Era tudo o que conseguia fazer. Não era capaz de falar. Os pássaros batiam as asas com tanta força em seu estômago que ele teve que se esforçar muito para não vomitar. Já avisei que vai dar merda isso. Você deve parar de perturbar os criados com perguntas sobre sua mãe, disse-lhe o pai. Não fale dela novamente. Ela
é uma criatura maligna e demoníaca. Seu nome é Jezebel. E os cães devorarão Jezebel no campo de Jezreel. Alguém gritava dentro da cabeça de Sebastian, tão alto que ele mal conseguia ouvir o pai. Mas ele parecia não escutar os gritos. Estava olhando para a Bíblia. Pois os lábios da mulher imoral destilam mel. Sua voz é mais suave que o azeite, recitou ele. Mas, no fim, é amarga como fel, afiada como espada de 2 gumes. Seus pés descem para a morte. Seus passos conduzem diretamente para a sepultura. Ele ergueu os olhos. Eu renuncio a ela. E meu coração se alegra ao perceber que a corrupção saiu da casa dos meus pais. Não tocaremos mais nesse assunto. Todo reunido aqui. Uma perda de tempo. Perda de tempo. Não vai mudar nada. Não. Tá certo aí. Mesmo enquanto descia rapidamente as escadas, os gritos na cabeça de Sebastian não paravam. Ele tentou tapar os ouvidos, mas a gritaria continuou. E tudo o que conseguiu fazer foi abrir a boca e soltar um berro longo e terrível. Quando o lacaio tentou silenciá-lo, o menino o chutou e mordeu, desvencilhando-se do homem. E todas aquelas palavras lhe saíram pela boca. Não foi capaz de contê-las. Havia um monstro dentro de si, e o garoto não conseguiu impedi-lo de sair. Ele pegou um vaso e jogou contra um espelho. Agarrou uma estátua de gesso e derrubou-a no chão. Saiu correndo pelo salão nobre, gritando e quebrando tudo que suas mãos conseguiam alcançar. Eu tô dizendo a verdade, olha. Quando eu tô muito doido, eu não me controlo. Foi muita maconha. Ai! De novo. Ai! Muito bem. Cachaça, c******. Como é, rapaz? Cachaça, c******. De novo. Toma cachaça, c******. Os criados mais graduados correram quando ouviram o barulho, mas não conseguiram tocar a criança. Todos tinham plena convicção de que o garoto estava possuído por demônios. É mentira, eu sou bem macho. Já quebro eles todinho a pau já. E bota essas gurias na minha frente, essas gurias aí que estão falando bagulhinho de mim. Ficaram paralisados, congelados pelo horror, testemunhando o herdeiro de Lord Dane reduzir o salão nobre a um monte de escombros. Nenhuma palavra de censura, nenhum som veio do andar superior. A porta do escritório do Marquês permaneceu fechada. Não vai pra cadeia, otário! Cadê meu pau? Cadê meu pau? Como se ele quisesse se proteger do demônio furioso. Finalmente, a enorme cozinheira entrou no salão. Pegou o garoto transtornado nos braços e, ignorando os socos e os chutes que ele tentava desferir, abraçou. Ô, tá bom. Bom dia. Vai tomar no cu. Já chega, criança, murmurou ela. Sem temer qualquer demônio, ou mesmo Lord Dane, ela levou Sebastian até a cozinha
e expulsou todos os auxiliares. Sentou-se em sua enorme cadeira diante do fogo e embalou o garoto, que soluçava, até que estivesse cansado demais para continuar chorando. Como o restante dos criados, a cozinheira sabia que Lady Dane havia fugido com o filho de um rico comerciante. Não fora a Londres, mas a Dartmouth, onde embarcou num dos navios do amante e partiu com ele, rumo às Índias Ocidentais. Porra, pelo amor de Deus, eu não consigo. O choro histérico de Sebastian, que falava sobre cães que comeriam sua mãe, fizeram com que a cozinheira sentisse um forte desejo de enfiar um cutelo no senhor da casa. O jovem conde de Blackmoor era o garotinho mais feio já visto por toda Devon. Pra que agredir? Não tem necessidade isso. E talvez em toda Cornualha e Dorset também. Era dado a variações de humor. Irritava-se facilmente e, de modo geral, não se tratava de uma criança muito agradável. Por outro lado, era apenas um garotinho, que merecia receber algo melhor, pensava ela, do que o destino tinha lhe dado. Ela contou a Sebastian que seus pais não se davam muito bem e, por isso, sua mãe sentia-se tão infeliz que decidira fugir. Infelizmente, fugir era pior para uma dama do que seria para um menininho, explicou a cozinheira. Era um erro tão grave que jamais poderia ser remediado. E Lady Dane nunca mais poderia voltar. Ela vai para o inferno? Perguntou Sebastian. Meu pai disse que... A voz dele vacilou. Deus vai perdoá-la, disse a cozinheira firmemente. Lá no céu tem pão? Se ele for justo e misericordioso, ele a perdoará. Em seguida, ela o levou para o andar de cima. Expulsou a babá dos aposentos e o colocou na cama. Depois que ela saiu, Sebastian sentou-se na cama e pegou a pequena imagem da Virgem Maria e do menino Jesus que sua mãe lhe dera de presente. Abraçado ao retrato, ele rezou. Havia aprendido todas as orações tradicionais da fé do pai. Mas esta noite, ele proferiu uma das preces que ouvira sua mãe entoar. Segurando o longo terço nas mãos, tinha ouvido aquela prece tantas vezes que já sabia de cor. Embora não houvesse aprendido muita coisa em latim para compreender todas as palavras. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu is milorebus, começou ele. Ele não sabia que seu pai estava do lado de fora do quarto escutando. Não sabia que a prece papal para Lord Dane seria a gota d'água. Para com essa porra, hein? Para com essa porra desse esculacho, tá? 2 semanas depois, Sebastian foi colocado numa carruagem e levado a Eton. Após uma breve entrevista com o diretor, ele foi abandonado no Se fudeu.
quê? Não é ele? Imenso dormitório e deixado à mercê dos alunos da escola. Lord Wardell, o mais velho e o mais alto, olhou para Sebastian por um longo tempo e explodiu em risos. Os outros logo seguiram o exemplo. Sebastian ficou paralisado, escutando o que pareciam ser 1000 hienas ensandecidas. Não é de admirar que sua mãe tenha fugido, disse Wardell ao grupo quando conseguiu recuperar o fôlego. Ela gritou quando você nasceu, imbecil? Perguntou ele ao garoto. Eu não sou imbecil, disse Sebastian, fechando os punhos. É o que eu disser que é, seu idiota, informou Wardell. E eu digo que sua mãe deu no pé porque não suportou olhar para você nem por mais um minuto. Porque você parece uma lacraia suja. Com as mãos às costas, ele lentamente contornou o atarantado Sebastian. O que me diz disso, imbecil? O garoto olhou para os rostos zombeteiros que o fitavam. Phelps, o cavalariço, disse que ele faria amigos na escola. Sebastian, que nunca tivera ninguém com quem pudesse brincar, agarrou-se àquela esperança durante a viagem longa e solitária. Não estava vendo nenhum amigo ali, apenas rapazes que o humilhavam, e todos bem maiores que ele. Vieram de Fortaleza, esse é tão fanático que perdeu o emprego. O emprego ou o show da Madonna? Você preferiu o quê? O show da Madonna. E o emprego? Se foda. Que isso, rapaz? Tenha calma, rapaz. Tenha calma, meu filho. Não Você está impossível. Ficou entusiasmado demais. Eu fiz uma pergunta, seu verme, disse Wardell. Quando seus superiores fazem uma pergunta, é melhor você responder. Sebastian olhou firmemente nos olhos azuis do seu algoz. Estronzo, disse ele. Wardell lhe deu um cascudo leve na cabeça. Nada dessa palhaçada marracônica, imbecil! Estronzo! Repetiu Sebastian, de forma audaciosa. Você é um cagão! Wardell ergueu as sobrancelhas claras e olhou para os camaradas reunidos ali. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Ei, ouviram isso? Perguntou ele. Não só ele é feio como Beelzebu. Também tem uma boca bem suja. O que devemos fazer com ele, pessoal? Jogá-lo pela janela, disse um. Afogá-lo, sugeriu outro. Na latrina, acrescentou um terceiro. Ele está procurando por cocô, não é? Caralho! Mano, olha isso! Meu Deus! Tá dando tontura. Tô ficando tonto, é sério. Olha isso, cara. Que esse programa aqui tá uma porra. É muita Nutella. Eu sou uma foca aqui, ó.
A sugestão foi recebida com um entusiasmo vociferante. Em um instante, todos estavam sobre ele. Enquanto estavam a caminho daquele destino cruel, os rapazes deram a Sebastian várias oportunidades de se retratar. Tudo o que precisava fazer era lamber as botas de Wardell e implorar por perdão. E seria poupado. Mas o monstro havia se apoderado dele. E Sebastian respondera atrevidamente com todos os insultos em inglês e italiano que conhecia. Bem, o prólogo está parecendo um pouco grande, então eu vou parar por aqui. Agradeço por vocês terem ouvido. Tenham um bom dia. Espero que gostem. Depois iremos fazer a parte 2 do prólogo. Gostaria de agradecer muito. Valeu, falou e fui!